Bom, PEC das praias, que a gente falou tanto aqui ontem, né? Foi ontem, né? Desde o fim de semana, né? Com isso, exatamente. Da treta da Piovani, do Neymar, e aí tá rendendo ainda, né, Diego? Bastante, viu, Michele Nonato? Como é que nós chegamos aqui em relação a esse assunto, né? A PEC é uma proposta de emenda à Constituição, uma proposta que propõe mudar algum trecho da Constituição. Geralmente, para facilitar o entendimento da maioria das pessoas, surgem apelidos. Aí tem a PEC das praias, que também virou a PEC da privatização das praias, que quem é a favor dessa PEC contesta esse apelido. Enfim, mas como é que esse assunto surgiu, né? Eu estava me perguntando, para trazer aqui para o nosso ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM, como foi que esse assunto surgiu do nada? A gente acordou e estava todo mundo falando da PEC das praias. Essa PEC, ela não é uma PEC nova. Inclusive, ela foi apresentada no Congresso Nacional pelo Arnaldo Jordi, que nem é mais deputado federal, ele é do Pará, e já foi aprovada na Câmara dos Deputados em 2022, e na época não teve esse barulho todo, essa PEC, né? Ela foi aprovada ali pela Câmara, depois que é aprovada pela Câmara, precisa ser aprovada também pelo Senado Federal, e no Senado Federal não há perspectiva ainda de votação. O que ocorreu foi uma audiência pública sobre esse tema, que despertou ali o interesse de muita gente, sobretudo dos famosos ali. A Luana Piovani entrou na jogada, ela que é contra atacando o Neymar, que é a favor, o Neymar que está com um empreendimento lá prestes a ser construído e erguido em Pernambuco e em Alagoas, e aí está interessado nessa PEC. E agora o Rodrigo Pacheco, que é o presidente do Senado, diante dessa confusão toda que se instalou nacionalmente, disse: olha, essa PEC não será pautada da noite para o dia. Agora, a gente está falando em privatizar praias, como está todo mundo dizendo, sim ou não? Eu trago para você as informações, você faz o seu juízo de valor, ouvinte do jornalismo da Nova Brasil FM. É claro que quando a gente está falando dessa PEC, ela traz algum impacto ali para o litoral brasileiro. As áreas à beira-mar de que trata essa PEC especificamente são chamadas de terrenos de marinha. A gente não está falando, obviamente, da água do mar, nem mesmo da faixa de areia que fica na frente ali do mar, da praia, como a gente conhece, né? A gente está falando de uma faixa que começa 33 metros depois do ponto mais alto que a maré atinge. Esses terrenos não abrangem a praia e o mar, que continuariam sendo áreas públicas, mas correspondem àquela camada mais atrás da praia, onde ficam geralmente hotéis e bares e resorts. Agora a gente sabe, claro, quem já teve a oportunidade de ir a esses resorts no Nordeste, por exemplo, que para você chegar lá naquela faixa de areia que está no mesmo caminho do resort, ou você entra pelo meio do resort ou você vai pelas laterais, e é claro que isso tem traz alguma dificuldade do acesso das pessoas até aquela faixa ali do litoral. Como que é hoje? Hoje, todos esses terrenos pertencem à União, pertencem ao governo federal, pertencem mais do que ao governo federal, à União, mas para o nosso ouvinte entender, pertencem ao governo federal, não pertence ao governo de Pernambuco, nem ao governo da Bahia, nem aquele município lá de Porto de Galinhas, não, pertence à União. E quem é o proprietário daquele terreno, seja o Estado, o município ou uma empresa privada, paga 2 impostos por ano para a União, para a Secretaria de Patrimônio da União, a SPU, que pertence a esse organograma da União. E isso, claro, ajuda na arrecadação, certo? Do governo federal. Como que seria? Essa PEC está propondo que empresas, estados e municípios possam comprar esses terrenos de marinha. Quem é contra diz que isso vai dificultar o acesso aos banhistas e entende como uma privatização do litoral. Diz que tem toda uma problemática aí que envolve a questão ambiental e climática, diante desse assunto que está crescendo cada vez mais a partir da tragédia que a gente está vendo ainda acontecer no Rio Grande do Sul. Fala-se até de que vão vender terrenos que podem nem sequer existir daqui a alguns anos, em razão do avanço das águas pela parte de terra firme que a gente está vendo acontecer no Brasil e no mundo. O Palácio do Planalto, o governo Lula, diz que vai trabalhar para derrubar essa proposta, e é interessante como o mundo gira, porque muitos ministros hoje do governo Lula, do terceiro governo Lula, que eram deputados em 2022, votaram a favor dessa PEC lá na Câmara, e agora que ela chegou no Senado e que ganhou essa repercussão toda, estão se colocando contrariamente.
O deputado José Guimarães, que é do PT, chegou a falar que as praias do Brasil são muito belas e que não podem ficar na mão de poucos ricos. E o Flávio Bolsonaro, que é filho do ex-presidente Bolsonaro, senador pelo PL do Rio de Janeiro, é o relator dessa PEC no Senado, o que por si só já dá uma polarizada nessa questão toda. E o senador Flávio Bolsonaro gravou um áudio exclusivamente aqui para o nosso jornalismo da Nova Brasil FM, dizendo que quem está falando em privatizar praia está cometendo fake news. Vamos ouvir o senador. E dizer que essa PEC privatiza praias é uma grande narrativa mentirosa, uma fake news de quem está aqui apoiando o governo contra essa PEC com medo de perder a arrecadação. E de fato, o que é que nós queremos com essa PEC? É acabar com 3 impostos, por isso que o governo federal está chiando, não tem nada a ver com praia. Nós queremos acabar com o foro, o laudêmio e a taxa de ocupação. Então, alguém acha justo que uma pessoa que tenha uma casa já ocupada nesse terreno de marinha, que ela pague 0,6% ao ano de aluguel para o governo federal? Esse é o foro que nós queremos acabar. Alguém acha justo que para transferir o domínio útil dessa propriedade, a pessoa tem que pagar uma taxa de 5% para o governo federal para fazer essa transferência? E com isso nós queremos trazer segurança jurídica, porque não tenho dúvidas que a partir daí muitos grandes empreendimentos possam surgir com investimentos estrangeiros e até nacionais que vão gerar milhares e milhares de vagas de emprego, e a cessão onerosa dessas propriedades pode promover uma arrecadação ao governo federal que vai propiciar a construção de casas populares, vai propiciar o investimento na preservação do meio ambiente, dos manguezais, na proteção da orla aos impactos das ressacas. Tá aí a opinião do senador Flávio Bolsonaro, que é o relator e já apresentou o seu parecer, já está clara a opinião dele favoravelmente a essa PEC. Tem a questão da soberania nacional também desses terrenos, isso também está envolvido nessa discussão toda. O senador Randolfo Rodrigues, que é do Amapá e é o líder do governo Lula no Congresso Nacional, também gravou um áudio exclusivo aqui para o nosso jornalismo da Nova Brasil FM, e ele reafirma que sim, essa PEC tem a intenção de privatizar o litoral brasileiro, no entender dele. Vamos ouvir o senador Randolph. A PEC 03, na prática, privatiza o litoral brasileiro, privatiza as praias brasileiras. Há um debate que é necessário ser travado sobre a tributação nos chamados terrenos de marinha, que hoje se submete a 3 tipos de tributação: laudêmio, foro e IPTU. Tratar isso e simplificar é um debate necessário e justo. Ocorre que essa proposta de emenda constitucional, em vários dos seus dispositivos, pelo menos nos incisos 3, 4 e 5 do seu artigo 1º, legitima posse de terrenos de marinha para resorts e favorece espaço para especulação imobiliária. Ela é uma síntese. Ela, na prática, estabelece isso. Cria as condições que favorecerão que o litoral brasileiro, que as praias brasileiras sejam privatizadas. Por isso, ela não pode prosperar e, por isso, vamos defender e lutar pela sua rejeição. Aí o senador Randolfo Rodrigues. Antes de concluir, 2 coisinhas. Uma, eu falei em 2 impostos e tanto o Flávio Bolsonaro como o senador Randolfo falam em 3 impostos. Então eu me equivoquei, são 3 impostos e não 2 que os atuais aí proprietários, ocupantes desse espaço, desses terrenos de marinha, pagam para a União. A segunda coisa é que também nessa discussão inclui a questão dos jogos. A gente já trouxe esse assunto aqui algumas vezes na coluna Conexão Brasília, de uma proposta que também está em tramitação no Congresso e que quer liberar de vez cassinos, bingos, jogos de azar como um todo aqui no Brasil, inclusive com uma perspectiva de investimento estrangeiro. Muitos desses empreendimentos estão de olho justamente nesses espaços pertinho da praia, sobretudo no litoral nordestino, que é uma maravilha. E essa discussão ainda vai longe, com Luana Piovani, Neymar, Randolph, Flávio Bolsonaro e todo mundo junto e misturado tratando desse assunto ainda por algum tempo aqui em Brasília, viu, Michele e Nonato? É isso, e a gente vai seguir acompanhando, monitorando, porque é tema importante mesmo. Obrigado, viu, Diego? Amanhã tem mais, meu caro. Até amanhã. Até. Valeu.